Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 31 de dezembro de 2022. O último dia desse ano que trouxe tantos desafios e, ao mesmo tempo, que trouxe tantas vitórias. Exatamente nesse último dia que, ao olharmos para trás, percebemos quantas oportunidades tivemos de poder estudar a lição junto. Passamos por pelo menos 4 trimestres juntos, estudando temas variados dentro da lição da Escola Sabatina. E não poderíamos terminar o ano de maneira melhor do que introduzindo ainda mais um trimestre. Nos próximos 3 meses, teremos a oportunidade de estudar uma temática completamente outra, uma temática muito importante para os nossos tempos, cujo tema será Administradores Fiéis à Espera do Mestre. Um tema realmente muito interessante. Nas próximas 13 semanas, teremos a oportunidade de nos aprofundar um pouco mais nele. E para podermos introduzir bem essa mesma temática, a primeira lição, que começa hoje, sábado, dia 31, e vai até sábado que vem, dia 6 de janeiro, teremos a oportunidade de estudar sobre o chamado para ser família de Deus. O texto base, 1 João capítulo 3, verso 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Família. Que palavra tão maravilhosa, tão doce e ao mesmo tempo tão cheia de significado. Quando paramos para poder pensar nessa palavra que representa tanta coisa, principalmente numa época como essa, eu ainda tenho o privilégio de ter o meu sogro e minha sogra vivos e, graças a Deus, com uma boa saúde. Meu sogro tem 77 anos, o senhor Elmiro Oliveira Pereira, e todos os anos, pelo menos uma vez no ano, normalmente nesse período de férias, a gente gasta algum tempo junto com eles para matar a saudade, para colocar a conversa em ordem. Meu sogro é um homem muito ativo. Nós estamos aqui na região da Serra Gaúcha, ele mora aqui na cidade de São Francisco de Paula, a mais ou menos uns 40 quilômetros de Gramado, na Serra Gaúcha. É uma região que chove bastante. Quando nós chegamos, estávamos conversando um pouco mais, e ele mencionou que ou em cima do seu telhado, ele estava com alguns problemas, estava tendo algum vazamento, e nós nos combinamos de subirmos em cima da casa para podermos resolver as questões ligadas ao telhado da casa dele. Foram momentos muito agradáveis. Não era nada muito sério, mas tivemos ali a oportunidade de poder resolver a questão dos vazamentos. E, enquanto isso, aproveitamos para poder conversar tanto de lá de cima da casa dele. A casa dele fica próximo do Lago São Bernardo. De cima da casa, do telhado da casa, tínhamos a oportunidade de visualizar quase que o lago todo, bem como toda a imensa massa verde de araucárias e árvores que cercam toda essa região, uma região maravilhosa. Foram momentos realmente muito agradáveis. Enquanto conversávamos, uma ideia me passou pela cabeça. Com certeza ele poderia ter chamado alguém para poder resolver a questão dos vazamentos. Mas enquanto estávamos juntos, em cima do telhado, fazendo alguns trabalhos simples, nós estreitávamos muito mais os nossos laços de amizade, e eu já mencionei a ele por muitas vezes que para mim ele é como um pai. Eu perdi meu pai no início da pandemia e tenho por ele um sentimento de filho em relação ao pai. Tantas coisas bonitas a gente conversou, tantos temas a gente abordou, enquanto de maneira simples a gente trabalhava junto. Nós somos família de Deus. O que é que significa ser família de Deus? Significa que temos um grande privilégio, sem sombra de dúvida. É maravilhoso podermos dizer que somos filhos de Deus. João trabalha de forma muito abundante essa mesma imagem, a imagem de que somos filhos, temos um compromisso com Deus, temos uma responsabilidade também com Ele. E é responsabilidade a palavra que também precisa ser abordada durante essa semana. Ser filho é um privilégio, mas ser filho implica também termos algum tipo de comprometimento, de responsabilidade com aquele que é o nosso Pai e com as coisas que são importantes para Ele. Quando pensamos que na criação do ser humano, lá em Gênesis no capítulo 1 e capítulo 2, o Senhor Deus poderia ter simplesmente feito com que a terra se autogerisse, com que o planeta recém-criado cuidasse de si mesmo, para que o ser humano não precisasse ter nenhum tipo de atribuição, nenhum tipo de trabalho. Mas apesar de Deus ter criado o planeta perfeito, Ele deu ao ser humano, ao homem e à mulher, algumas atribuições.
deu a eles, por exemplo, o primeiro trabalho dado à humanidade foi de dar nomes aos animais. Eles deveriam ainda zelar pelo planeta, cuidar dos animais, das plantas, bem como de tudo aquilo que havia dentro do nosso planeta. É claro que esse trabalho trazia para eles uma grande alegria, enquanto estudavam a natureza, aquilo que tinha sido a criação da parte do Senhor Deus, aprendiam a respeito dele. E por causa da criação, eles tinham a oportunidade de entreter um relacionamento muito mais íntimo ainda com Deus, enquanto cada dia, na viração do dia, ele vinha para conversar com eles, e eles tinham a oportunidade de fazer perguntas, de dialogar, trocar ideias a respeito da criação maravilhosa que Deus havia feito e havia colocado sob a responsabilidade deles. Quando olhamos sob a perspectiva correta, essas atribuições que foram dadas à humanidade, apesar da humanidade ser filha de Deus, quando olhamos para essas atribuições, nós percebemos que o propósito do Senhor Deus foi fazer com que, por causa dessas atribuições, houvesse um estreitamento ainda muito maior do vínculo entre Deus e o homem, Deus e a humanidade. Enquanto a humanidade lidava com a natureza, pensava sobre as grandes coisas de Deus e tinha a oportunidade de entreter conversação, diálogo, relacionamento com o Pai, enquanto conversavam sobre o que ele tinha criado. Eu escolhi gravar essa semana aqui, às margens do Lago São Bernardo, na cidade de São Francisco de Paula. O clima está muito agradável, bem gostoso. Hoje, fazendo algo em torno de 24 graus, mais ou menos. Uma sensação muito bonita, mas enquanto vinha para cá e fazia a volta no lago para poder chegar nesse lugar, para fazer a gravação da primeira lição, eu olhava para os cisnes nadando no lago, eu observava algumas aves que aproveitavam para poder comer algumas das frutas que estão na beira do lago, as muitas flores que cercam esse lugar, e pensava em como Deus foi criativo ao fazer com que uma natureza tão diversa tivesse a oportunidade de vir à existência. E enquanto pensava no que Deus tinha criado, eu levei meu pensamento ao céu e agradeci a Deus por tudo isso. E então me dei por conta de que, ao observar a natureza que Deus havia feito, eu estava agora me aproximando muito mais daquele que é o Criador. Nessa semana, veremos os privilégios e, ao mesmo tempo, as responsabilidades que temos quando pensamos naquilo que foi o grande presente que o céu nos deu, de sermos feitos filhos de Deus. Vai valer muito a pena esse estudo dessa semana. Estudo esse, aliás, que vai lançar base para o estudo do trimestre. Portanto, eu te desafio a fazer parte desse estudo conosco. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque nela descobrimos que somos filhos de Deus. Queremos entender nossos privilégios e, ao mesmo tempo, nossas obrigações em relação ao Senhor. Ajuda-nos a podermos entender isso nessa semana, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?